Muito bom dia a todas e a todos. Vamos então ter a nossa primeira audição do dia. Hoje vamos ter um conjunto de 5 audições no âmbito do Grupo de Trabalho da Prevenção e Proteção Sísmica e agradecer de forma especial aos nossos convidados hoje, à Ordem dos Arquitetos, nomeadamente ao Sr. Presidente da Ordem, o arquiteto Avelino Oliveira, e a toda a comitiva que o acompanha. Um cumprimento especial e um agradecimento que é mais que óbvio, mais que evidente e que merecido, pelo facto de estarem disponíveis para estar aqui connosco hoje e dar-nos parte do vosso conhecimento, prestar-nos parte do vosso conhecimento, nomeadamente nessa matéria, para enriquecer o trabalho que pretendemos desenvolver aqui no grupo de trabalho, portanto, da prevenção e proteção sísmica. Parece-me oportuno fazer um pequeno enquadramento. E este grupo de trabalho surgiu na anterior legislatura, que entretanto foi interrompida, com a interrupção da legislatura também foi interrompido os trabalhos desse grupo de trabalho. Depois, de uma forma responsável, os diferentes grupos parlamentares entenderam que deveríamos retomar os trabalhos, ou seja, não começar do zero, porque caso contrário andaríamos sempre, ou poderíamos andar sempre a começar do zero no que diz respeito a essa temática, nunca chegámos a nenhuma conclusão. E o nosso grande objetivo é apresentarmos conclusões no final deste mês de março, ou no início do mês de abril, temos fechado o conjunto de audições, a somar as audições da anterior legislatura, estas que estavam em falta, e entretanto outras que foram sugeridas pelos diferentes grupos parlamentares. Posto isso, a nossa grelha está desenvolvida de modo a tentar retirar o máximo de informação dos nossos convidados. Ou seja, terão 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, depois teremos os diferentes grupos parlamentares para apresentar algumas questões acerca da apresentação inicial, ou alguns esclarecimentos, serão 3 minutos por grupo parlamentar, e depois terá novamente uma ronda final, portanto, terá novamente uma ronda final, totalizando o número de minutos das perguntas que lhe forem colocadas. Posto isso, iria passar então a palavra para iniciarmos a apresentação ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Terá então o total de 10 minutos para essa apresentação inicial. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, mais uma vez muito obrigado pelo convite e por esta audição onde convidaram a Ordem dos Arquitetos. Compreendemos perfeitamente a pertinência do tema, temos estado até muito ativos relativamente a esse debate público. Gostaria de começar por apresentar que também temos um grupo de trabalho especial e, neste caso, tenho aqui à minha direita alguns desses elementos do grupo de trabalho. O professor arquiteto Daniel Félix, que tem a área de investigação nestas matérias, e depois dois participantes, 2 membros dos órgãos sociais, neste caso do Conselho Diretivo da Secção Regional de Lisboa, que participam no projeto Resiste, que é talvez, evidentemente, uma das referências nas matérias de prevenção situado em Lisboa. Eu iria me cingir, dentro do tempo possível que tenho, um pouco às 3 questões que foram colocadas. E fazer alguns pequenos considerandos, depois deixar para os seus deputados que quiserem fazer perguntas, e no final temos um pequeno documento escrito que possa ficar para o grupo de trabalho com um conjunto não só de considerandos como de propostas que pudessem aqui ficar, e seria uma espécie de primeiro passo de contributo da Ordem dos Arquitetos, não só para este grupo de trabalho, para as consequências que ele vier a ter, nomeadamente nas matérias aqui que se evidenciam de potencial posterior de legislação. A primeira pergunta era avaliar se os equipamentos estratégicos do nosso país estão estruturalmente preparados contra o risco sísmico ou carecem de ser reforçados neste domínio. Nós somos Ordem dos Arquitetos, temos que ter sempre um cuidado. Esta matéria, relativamente às matérias de estrutura e às especificidades de estrutura, devem ser coordenadas e guiadas pelas matérias de engenharia, nomeadamente do âmbito da sísmica, e, portanto, nós temos que acompanhar no conjunto edificado, mas sabemos bem o papel que representamos. Dito isto, diremos que não há uma resposta simplista. Aquilo que nós sabemos, sabemos que os novos edifícios construídos a partir de, vamos dizer, 2010, 2011, com a aplicação da diretiva, com o Eurocódigo 8, estarão claramente mais reforçados. Os poucos exemplos que temos em Portugal de proteção antissísmica, isolamento de base ou outras tecnologias, pêndulo, etc., que são muito escassas, mas há uma coisa que nos preocupa mais, que é, será que nós temos mesmo um mapa, ou seja, temos o mapeamento daqueles que são os edifícios estratégicos a nível nacional?
Nós temos o caso de alguns projetos e programas e políticas aplicadas na região de Lisboa, existe uma preocupação, mas temos da informação que conseguimos recolher, a ideia que temos é que há uma carência, em primeiro lugar, de fazermos uma monitorização, um levantamento. E eu acho que esse levantamento é muito rápido de fazer, ou pelo menos tem que ser muito rápido de fazer, e era desde logo uma espécie de primeira proposta. O mapeamento, e também já agora permitam-me, como primeira sugestão, nós entendemos que a escala municipal poderá não ser a escala mais fácil para trabalhar estas matérias, e a escala intermunicipal de NUT 3, seja com comunidades intermunicipais, seja com áreas metropolitanas, poderia trazer vantagens, porque seria mais rápida de avaliar isto. Depois, se tivermos tempo, poderemos também falar de que tipologia de edifícios são estes. Porque há edifícios que, evidentemente, aqueles que são estratégicos e que estamos a falar de hospitais, zonas de proteção civil, interesses fartos de transportes, que se deseja que se mantenham ativos mesmo após um episódio sísmico, para que continue a cidade a funcionar naquilo que são as suas funções básicas, mas há outros que também têm que ter esta preocupação, que são, por exemplo, aqueles que têm capacidade para albergar alojamentos temporários e outras matérias. Ou seja, no antes, no durante e no depois. E, portanto, esse mapeamento poderia ter esta escala. Eu creio que, por exemplo, as escolas ou outros pavilhões multiusos estarão incluídos dentro destas características e, portanto, e os que estiverem deste mapeamento que podia ser feito à escala intermunicipal, aí sim poderia-se discutir, em posterior legislação, que tipo de medidas ou que tipo de acréscimos ou de preocupações em termos daquilo que são as questões estruturais, ou seja, indo por passos. Segundo ponto, estudar o quadro legislativo em vigor, nomeadamente em matéria de ordenamento de território e urbanismo, recorrendo a especialistas para aperfeiçoar e responder às principais preocupações. Sim, eu creio que nós, em termos de PDM, e aqui leva-nos quase a juntar com a segunda pergunta, que faz a questão se, em sede de IGTs, ou seja, de Instrumentos de Gestão Territorial, se permite implementar uma política mais eficaz relativamente à mitigação da vulnerabilidade sísmica. Eu aqui, quase que juntando as duas, diria o seguinte: no quadro legislativo em vigor, há matérias que já estão acauteladas, mas eu acho que elas devem ser densificadas. Por exemplo, na questão dos PDMs e na questão da informação que deve constar em algumas cartas de PDM, nomeadamente cartas de solos, informações geológicas, etc., não sendo nossa matéria da especialidade, creio que os especialistas, nomeadamente do âmbito da engenharia, devem querer que se aprofunde os PDMs. Eu estou ali a controlar o meu tempo, porque não vejo se me disparo, portanto... mas sabemos que, e não é preciso sair desta sala daqui para ver os seus deputados com a experiência autárquica que têm, sabemos muito bem que a alteração, ou pelo menos tudo que implique a alteração ou aprofundamento de um PDM, pode gerar, efetivamente, um espaço temporal muito grande. E, portanto, nós devemos encontrar mecanismos, eventualmente, também, para além desses, que se esperam que sejam incorporados no PDM e que nós achamos importante que os PDMs de terceira geração estejam muito mais virados, e não só na região de Lisboa, mas nas outras regiões, também estejam preparados para ter informação que possa verter para outras políticas. Achamos, mais uma vez, que devia haver um instrumento de escala superior. A questão do episódio sísmico, na nossa opinião, em termos de políticas, não pode ser tratada só ao nível municipal, porque as redes de proteção civil são, geralmente, a escala distrital de atuação, as forças de segurança, as redes de transporte, geralmente lidam com uma escala superior, ou regional ou subregional. E, portanto, nesta matéria, nós achamos que poderia, dentro da legislação em vigor, que é o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, existe um âmbito, que é o âmbito da NUT 3, que permite que se façam ou programas ou planos. Não é? E seja por programa, seja por plano, que são duas coisas diferentes. Se for programático, é de políticas, se for plano, é operacional. Pode ser ou um ou outro, ou até as duas coisas. Pelo menos à escala NUT 3, poderia haver aí, em termos nacionais, um instrumento de gestão territorial que acautele as três fases. Espero que depois haja tempo, ou nas perguntas, etc., para que o professor Daniel
ou o arquiteto Marco ou o arquiteto David possam explicar esta matéria. As grandes preocupações que temos em termos de planeamento não são só direcionadas à ocorrência do sismo na fase em que ele ocorre, ou previamente ao sismo, durante o episódio, mas também naquilo que geralmente acaba por ser mais complexo, que é após um episódio sísmico de maior envergadura. E tudo isso tem que envolver em diferentes escalas as instituições. Ora, efetivamente sim, eu acho que a preocupação dos seus deputados e deste grupo de trabalho relativamente a haver um instrumento de gestão territorial que possa corresponder, sim, ele tem que ter dimensão programática e tem que ter dimensão operativa. Em nossa opinião, o ideal seria que, nas matérias, por exemplo, de caminhos de fuga, de conhecimento daquilo que são percursos, dos pontos de encontro, devia envolver as juntas de freguesia. Isso é algo que já está aqui, de certa maneira, que até o Resiste, que o exemplo de Lisboa, que dá, mas, na nossa opinião, existe muito trabalho ainda por fazer nos outros territórios e que poderia acontecer e que me parece até haver boa receptividade institucional sobre estas matérias. Preocupa-nos um pouco que esteja tudo sempre visto dentro do escopo da Proteção Civil Municipal. Portanto, acho que poderíamos, com este grupo de trabalho, contribuir para, ou seja, da dimensão multinível, quer na escala superior, quer depois na escala de freguesia, podermos contribuir para essa matéria. E, portanto, estas é que seriam, evidentemente, aquelas que são as principais recomendações. Eu pergunto aos meus colegas se me esqueci de alguma matéria que achem relevante e que queiram acrescentar. Uma coisa que nós íamos dizer era aquilo que o Sr. Presidente da Comissão já disse, que foi que nós não podemos estar sempre a recomeçar e, portanto, convém que este trabalho seja um trabalho de continuidade e que, finalmente, a Ordem dos Arquitetos tenha um grupo de trabalho específico, tenha conhecimento desta matéria, articulação com as outras instituições, com os laboratórios e com os grupos, e está interessado em continuar a desenvolver trabalho, porque este é de interesse público, sendo que às vezes pode não ser tão mediático o trabalho prévio, mas sabemos que é de importância e interesse público. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi rigoroso no cumprimento do tempo, dos 10 minutos. Muito bem. Posto isso, iremos passar então à ronda de perguntas, começando pelo grupo parlamentar do PSD, e convidava a Sra. Deputada Margarida Saavedra para colocar então aqui algumas questões. Tem até 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que há aqui duas componentes fundamentais que temos que ter em atenção. A primeira, e muito bem, que foi enunciada praticamente pelo Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, é como é que vamos fazer daqui para diante, no contexto da contextualização e de projetos pontos-chave de intervenção. Mas eu julgo que, independentemente de tudo isso, há uma coisa que nós temos absolutamente que levar em linha de conta, é reagir perante aquilo que existe. E o que existe é que nós temos um património edificado extraordinariamente antigo, algum dos quais vem do século XII e XIII, e que ficará. E a pergunta que se põe neste momento é, enquanto procuramos normas, enquanto procuramos outras coisas, o que é que fazemos se daqui a um mês houver um sismo grave? Porque nós estamos sempre nessa iminência, como sabem. E aí há outra coisa que me parece que é importante contextualizarmos. A segurança sísmica no contexto português tem muitas variantes. E os próprios PDMs, pelo menos o PDM de Lisboa, que é o que eu conheço melhor, tem uns pontos-chave que, curiosamente, muitas vezes têm sido ignorados no licenciamento de projetos, que são as componentes ambientais urbanas. As componentes ambientais urbanas, e eu aconselho todas as pessoas a ler um livro que é muito importante, do Dr. Jorge Sbizewski, que faz exatamente o mapeamento das zonas geográficas importantes em Lisboa. Eu lembro-vos, por exemplo, que é interessante ler a história do terremoto no Marquês de Pombal. Verifica-se que ele chegou ao Largo do Rato e já não conseguiu andar mais. Em compensação, em Campo de Ourique, por exemplo, as casas mantiveram-se. Porquê? Porque o solo tem diferentes componentes. Nós temos, por exemplo, aqui na zona da Estrela, aquela zona da Almeida Brandão com a Infante Santo, é uma zona de argilas deslizantes.
por exemplo, o comportamento de um edifício em zonas de argilas deslizantes é completamente diferente do comportamento numa zona, por exemplo, onde existem bases graníticas. Nós temos, por exemplo, o Alto de Campolide, que é neste momento um alto por causa do aterro que foi feito quando da demolição do grande terremoto. 200 anos não é muito para consolidar uma terra e, portanto, parece-me que, independentemente das linhas gerais, é muito importante contextualizarmos as especificidades de cada caso. Uma construção em areia não é a mesma coisa que uma construção em granito. E, por exemplo, Lisboa tem uma série de componentes ambientais urbanas extraordinariamente importantes, nomeadamente as linhas de água. Por outro lado, há também uma coisa, eu sou de 3 minutos, mas eu vou ser rápida porque acho que estas coisas não são muito faladas. Nós temos, por exemplo, uma coisa universalmente contada que é a Baixa Pombalina. O Marquês de Pombal mandou fazer a Baixa Pombalina, como sabem, assentes em estacas de pinho não sangrado e que coabitam num lodo, o lodo que, aliás, é varrido pelas marés habitualmente. Ora, as estacas pombalinas e a construção em madeira é solidária a quando os tremores de terra, que por norma são horizontais, também há verticais, mas os tremores de terra normalmente são horizontais. O que é que acontece? Na Baixa Pombalina, quando do Marquês de Pombal, quando havia terremotos, toda a construção funcionava, só para acabar esta frase, funcionava em solidariedade. Neste momento, por exemplo, estão a construir-se cavos em betão e edifícios novos em betão. O que é que acontece? Esta solidariedade deixou de existir e quando um edifício funciona assim, porque eles estão feitos assim, e bate num edifício de betão, o que é que acontece? Nós temos que verificar não só o que é que vamos construir de novo, mas como é que o novo se vai comportar face ao edificado que temos, que é velho e antigo, e algumas coisas que funcionavam bem deixaram de funcionar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Irei passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em nome do Sr. Deputado. Então, André Rijo. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar todos os colegas aqui presentes e, de uma forma especial, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Avelino Oliveira, pessoa por quem respeito muito o seu trabalho e, no fundo, agradecer também a todos os que o acompanham hoje aqui nesta audição. E dar nota que, efetivamente, acompanhamos com muita atenção e a exposição que o Sr. Arquiteto aqui fez é de grande valia. O Partido Socialista aprovou e apoiou a continuidade deste grupo de trabalho, porque, efetivamente, este grupo de trabalho é muito importante para se produzir um relatório que depois servirá de base para que os partidos, os grupos parlamentares aqui representados, possam fazer o seu trabalho legislativo. E eu vou-me mais concentrar nessa vertente do trabalho legislativo, uma vez que, do ponto de vista técnico, não tenho razão de ciência para aqui colocar questões concretas à ordem dos arquitetos. Acompanhei com particular atenção a exposição do Sr. Arquiteto no que diz respeito a instrumentos de gestão territorial à escala das NUTs. Nós sabemos, efetivamente, que a revisão de um PDM é uma quimera, para não dizer uma coisa muito complicada, e, de facto, demora muito tempo, demasiado tempo até, e são muitas entidades que têm que se pronunciar, e é um calvário. Não estou aqui a responsabilizar nem as câmaras, nem as CCDR, estamos a falar de dados objetivos, não é? Bom, e, portanto, também concordo que, se calhar, do ponto de vista reduzir um bocadinho a escala e permitir que haja mais flexibilidade neste tipo de instrumentos de planeamento pode ser um caminho. Efetivamente, nós, em Portugal, sabemos que vai acontecer atividade sísmica, ela já ocorreu, inclusive, há pouquíssimo tempo aqui na região, e, portanto, nós temos que perceber que talvez fosse importante nós fazermos esse trabalho de hierarquização de prioridades. No fundo, que os instrumentos possam definir quais é que são as principais áreas de perigosidade da verificação destes fenómenos e aí nós concentrarmos as nossas, de facto, prioridades. Isto é, nesse tipo de áreas delimitadas do ponto de vista técnico, perceber se tem que haver estudos geotécnicos, se tem que haver ensaios prévios à construção, se tem que haver especificidades do ponto de vista do projeto de arquitetura, de especialidades na construção de edificação que tenham que ser observados com um grau maior de manutenção daquilo que é a prevenção do risco sísmico. E eu, finalizando aqui a minha audição, queria só tecer um comentário que é o seguinte. Naturalmente que na agenda do dia está hoje a questão da promoção do acesso à habitação. Portanto, naturalmente o Partido Socialista no passado acompanhava essa preocupação do povo português e continua a acompanhá-lo, isto é,
é preciso nós termos a consciência que tem que haver um ajustamento entre a oferta e a procura de habitação para que ela seja um direito para todos os cidadãos portugueses. E, portanto, temos que ter muito cuidado sempre naquilo que é a produção legislativa nesta matéria. Mas o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, peço desculpa pela terminologia, disse há algum tempo atrás, em agosto de 2024, que os edifícios a partir da década de 80, no fundo, já têm preparação para responder a estes fenómenos. A preocupação surge nos edifícios mais antigos. Queria perceber até que ponto é que nós poderemos dar uma resposta a esta matéria na perspectiva legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Arquiteto Avelino Oliveira, agradeço a sua presença nesta audição e a todos os que o acompanham. Como sabemos, Portugal, especialmente algumas das suas regiões, estão expostas a um risco sísmico significativo. A arquitetura e a engenharia desempenham um papel fundamental na mitigação desse risco, garantindo a segurança das construções e das populações. Eu gostaria de lhe colocar aqui algumas questões para que possamos obter um melhor entendimento sobre que medidas adotar e contribuir para a criação de uma legislação eficaz na proteção dos edifícios contra sismos. Em 2012, a Ordem dos Arquitetos reuniu-se com a Autoridade Nacional da Proteção Civil para cooperar na criação de uma bolsa de peritos para atuação imediata em caso de catástrofes. Gostaríamos de entender se esta bolsa foi formalmente constituída, se é aquele grupo de trabalho que falou. Pelo que entendi, havia um grupo de trabalho e gostaria de saber, que me explicasse melhor que resultados têm tido do funcionamento desse grupo de trabalho. Portanto, do que é que temos chegado, o que é que temos avançado. Depois tinha aqui algumas dúvidas, que era de que forma os arquitetos integram atualmente soluções para aumentar a resistência sísmica dos edifícios nos seus projetos, quais são as melhores práticas a adotar na concepção de novas construções para minimizar os danos em caso de sismo. No caso dos edifícios mais antigos, bem sei que já aqui os senhores deputados falaram também nisso, eu gostaria de entender que intervenções podem ser realizadas para melhorar a sua resistência a sismos de maior magnitude. E depois, a nível da legislação, o que é que nos pode dizer sobre a atual legislação portuguesa na construção das áreas sísmicas, se acha que é adequada, se existe fiscalização e se também é eficaz, e o que é que nós podemos fazer? No caso de achar que a fiscalização não é mais adequada, ou a legislação não é mais adequada, gostaria de que nos desse algumas recomendações para melhorar este quadro normativo. Agradeço desde já as suas respostas. A segurança estrutural dos edifícios em zonas de risco sísmico é, de facto, um tema crucial e a sua perspectiva será fundamental para aprimorarmos as normas e as boas práticas da construção em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei então passar para a segunda ronda, a ronda final, que irá até então 15 minutos. A palavra ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, contudo, diz-lhe que se pretender e se entender ser pertinente passar a palavra também aos restantes membros da Ordem dos Arquitetos aqui presentes, poderá fazê-lo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sim, vou aproveitar isso para também dar oportunidade aos meus colegas. Vou só fazer aqui um conjunto de muito pequenas notas e como foram colocadas algumas questões de aprofundamento técnico, creio que até alguns deles estarão melhor preparados. Relativamente, saudar a colega deputada e arquiteta Margarida Saavedra, nós valorizamos muito os arquitetos que temos no Parlamento, creio que temos pelo menos 3, e, portanto, pela sua presença e as suas questões, que são de um conhecimento e determinado aprofundamento. Vou desafiar aqui o professor Daniel Félix depois a responder, mas concordar que com a especificidade de cada caso é um caso e com os exemplos absolutamente que deu. Relativamente ao Sr. Deputado André Rijo, devo dizer o seguinte, relativamente ao trabalho legislativo, e ele tem que acontecer, temos estado, creio, pelo menos nas duas últimas décadas, mais focados na edificação, na legislação, relativamente a estas matérias, dedicada à edificação. Na área do planeamento, temos eventualmente descurado, por isso é que nós concentramos a nossa intervenção na área do planeamento. E essa é a nossa maior preocupação.
o Sr. Deputado André Rios, no fundo, enquadra aqui uma questão que também o Sr. Deputado José Soares coloca, que é relativamente, por exemplo, aos edifícios mais antigos. Sim, eu creio que essas declarações que eu fiz em tempos, falava disso, não é absolutamente consensual a questão de se é a partir da década de 80, ou seja, se é com a legislação já estrutural, mas isso eu deixo para aqueles que são especialistas em engenharia. Se é a partir da década de 80, se só é a partir do Eurocódigo 8, ou se até é anterior, em que já há medidas mitigadoras, ou pelo menos as estruturas. Nós somos colaborantes, de arquitetos, mas na altura que eu disse que eu tive essas declarações, houve um pequeno episódio e havia algum alarmismo. E o alarmismo também depois dificulta alguma reflexão ponderada. O que é que eu devo dizer? Relativamente aos edifícios mais antigos, eu interligo com a questão do mapeamento. Nós temos que saber, primeiro, nós temos que ter um levantamento nacional daqueles edifícios que dizem assim, estes edifícios, no caso de um episódio sísmico, são importantes. Estamos a falar desde Trás-os-Montes até o Algarve. E sobre estes edifícios depois podemos discutir, e no fundo ao arquiteto José Soares, se justifica que haja investimento público de mitigação, de reforço e de intervenção, se um hospital que é construído nos anos 50 ou nos anos 40 ainda está em funcionamento e precisa de determinadas matérias em referente a isolamentos, a estruturas, a uma monitorização, e ele tem que estar num mapa, e esse levantamento, esse mapeamento, na nossa opinião, deveria existir, e por isso é que nós sugerimos a escala intermunicipal como mais rapidamente fazer o levantamento daquilo que são os edifícios, a data em que os edifícios estão e depois fazer uma semaforização, se eles devem ou não devem ter uma intervenção relativamente rápida ou menor. E essa sugestão que deixamos, porque esse trabalho devia estar concluído em 2025, Srs. Deputados. Ou seja, é possível fazer esse mapeamento rapidamente, porque senão as declarações que eu tive em 2024 vou fazer iguais em 2026. E isso é que era importante, que essas declarações sejam, não, de acordo com o novo mapa que foi feito, são 30 edifícios antigos que necessitam de coisa e 40 que estão para determinadas matérias. Seria importante nós levarmos isto para uma matéria mais quantificada. E depois, acho que relativamente a isso, acabei de dar o meu ponto de vista, relativamente às perguntas específicas do Sr. Deputado José Soares. Sim, nós temos a Bolsa de Peritos em funcionamento. E eu creio que toda a Bolsa de Peritos da Ordem é conjunta das várias entidades que temos protocolada. Teria que ver os dados. E eu creio que relativamente à sísmica não há muitas requisições, até porque é entendida, eu acho que bem, como uma matéria em que nós somos complementares. A Bolsa de Peritos está ativa e está disponível para todos. Posso-me inteirar e depois dar informação ao grupo de trabalho e até agradeço esse comentário porque para nós revisitarmos um momento e aproveitarmos também dentro do nosso grupo de trabalho para ver isso. Relativamente a como é que os arquitetos intervêm e para deixar aqui, permitir também outro tipo de comentários. Qual é que é o trabalho? Nós temos que aqui ser cuidadosos para não criar um problema dentro do problema. Ok? E não criar o problema é que haja conflitualidade dentro daquilo que são a gestão dos atos próprios e dos atos partilhados. Portanto, a questão sísmica é uma questão que tem que ser desenvolvida, tem que ser resolvida em matéria de equipas multidisciplinares. Compreendemos perfeitamente que é naquilo que são as estruturas dos edifícios, as matérias operativas, as questões da vulnerabilidade sísmica estão muito interligadas ao trabalho de engenharia civil, nomeadamente, e dentro da engenharia civil também tem que ser, dentro dos engenheiros também tem que ser engenheiros que tenham uma determinada propensão e um conhecimento. Dentro dos arquitetos também tem que haver um aumento do conhecimento e de preocupação sobre estas matérias. Porque para isso é que nós temos falado mais do tema, dado mais informação, mais formação, porque os arquitetos participam na decisão do processo construtivo. E, portanto, é importante que, quando estão a intervir com os engenheiros em áreas sensíveis, devem ter essa consciência. E isso é absolutamente fundamental. Ou seja, não podemos depois estar aqui a dizer quem é que é o principal responsável e, por isso, a maior preocupação. Mas, sim, a última nota que eu deixava, quase que fugindo ao tema, é a questão da reabilitação. Nós sabemos, e aqui meto engenheiros, arquitetos e construtores, que nós sabemos que em algumas áreas que são sensíveis têm sido feitas reabilitações e que podem
aumentar a vulnerabilidade sísmica dos edifícios. O que é que acontece? Acontece é que, dentro de alguns dos municípios, nessas zonas sensíveis tem que haver maior fiscalização. Porque nós também não podemos prejudicar. Há obras isentas e nós estamos num trabalho de aumentar a simplificação administrativa. Não podemos inverter esse processo. Mas também não podemos que a simplificação administrativa dê para, com obras isentas ou obras de menor pendor, possam elas próprias, nomeadamente nas matérias de reabilitação, vulnerabilizar um pouco os edifícios nestas matérias. Isso preocupa-nos. Como é que isto se faz? Só com conhecimento. E atenção, conhecimento dos arquitetos, conhecimento dos engenheiros e conhecimento de outros atores, dos construtores, quando estão a intervir, por exemplo, num edifício da Baixa de Lisboa, retirar uma mera parede divisória pode, afinal, ser um aumento de vulnerabilidade. E, portanto, é importante isto, mas eu acho que isto não se resolve só por legislação. Resolve-se em trabalho articulado. E ficava-me por aqui, passava a palavra aos meus colegas, porque acho que também é justo que podem dar contributos até mais positivos e mais técnicos. Professor Daniel. Obrigado, muito bom dia a todos. Eu vou passar diretamente a tentar aqui dar o meu contributo e em especial aqui à questão da Sra. Deputada Margarida, quanto à questão de o que fazer daqui por diante. Efetivamente, eu queria só deixar aqui uma nota que é, considero que há dois níveis de atuação muito importantes. Um deles é aquele que se calhar tem sido mais falado aqui até o momento, que é o que fazemos face, como é que conseguimos melhorar a resistência sísmica do parque habitacional, quer o existente, quer aquele que será o novo parque habitacional, e aí temos a legislação, temos as boas práticas, portanto há uma série de ferramentas e de medidas que podem ser e devem ser sempre cauteladas. Mas há uma outra questão que é, se efetivamente a catástrofe acontecer, se tivermos um sismo, como é que lidamos com as consequências desse sismo? E temos vários exemplos a nível mundial em que vemos a complexidade que isso pode ser, desde logo a questão da habitação. Por exemplo, se necessitarmos ter habitação temporária, se precisarmos ter um hospital de campanha, o que quer que seja, o que é que podemos fazer numa fase de planeamento para catástrofes para acautelar essas situações? E isso pode passar também pelo mapeamento, por exemplo, definir zonas na cidade, para além de definir zonas seguras, quais é que serão as possíveis vias de evacuação, mas definir zonas onde, se for necessário acautelarmos esse tipo de intervenção, como o alojamento temporário de emergência, em que locais da cidade é que o poderemos fazer. Qualquer contributo que seja dado, seja ele para a melhoria da resistência sísmica dos edifícios, seja ele para preparar a nossa reação, o que é que vamos fazer se o sismo efetivamente acontecer, e evitar que nesses dias seguintes a catástrofe efetivamente se torne pior, ou tenha piores, seja que haja um acontecimento pior ainda, porque não estamos preparados para aquilo que são as consequências da catástrofe, vai sempre ajudar-nos a lidar com isso. Portanto, nós temos que, por um lado, mitigar as consequências, porque se mitigarmos as consequências também vamos diminuir as necessidades que possamos ter a seguir, mas também temos que nos preparar o mais possível para aquilo que possam vir a ser então essas consequências. E aí, mais uma vez, é uma questão de planeamento. Obrigado. Bom dia. Eu penso que os pontos críticos já foram todos aqui mais ou menos aflorados. Eu gostaria só de relevar a importância, já aqui também foi dito, a importância de este ser um processo com um pendor fortemente colaborativo e, portanto, multidisciplinar. E eu acho que o sucesso deste trabalho dependerá, sobretudo, desse trabalho colaborativo. A OA, como referiu o Presidente, integra o grupo de trabalho e a Comissão Científica do Programa Resiste, da Câmara Municipal de Lisboa, e em novembro passado organizamos um workshop precisamente sobre as questões relacionadas com o projeto, com a coordenação do projeto e o trabalho colaborativo e integrativo. Sublinhar que, quer se trate de construção nova, quer se trate de construção existente ou de reabilitação, a fiscalização, além do conhecimento dos projetistas, a fiscalização tem um importante papel, porque é ela que vai garantir, em parte, se aquilo que está previsto em projeto corresponde ao trabalho executado. E, não raras vezes, este trabalho acaba um bocadinho negligenciado. Por isso, a OA, integrando esta equipa, também demonstra que reconhece a pertinência do tema e a importância da discussão.
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado José Soares, eu gostaria de dizer que, relativamente ao processo de reforço, é importante perceber que, por exemplo, no caso da construção nova, eu penso que o problema está mais ou menos resolvido, porque há conhecimento, porque há legislação específica, mas nos casos da construção existente, há, antes de mais, perceber que cada edifício tem um tempo, foi construído numa determinada data, tem uma matriz construtiva que provavelmente varia no tempo. E provavelmente até assumem várias soluções construtivas que não são do mesmo tempo. Portanto, importa, desde logo, um levantamento rigoroso do sistema construtivo pré-existente, do edifício ou do conjunto, um trabalho de equipa com vista depois à coordenação de projeto, para uma coordenação de projeto mais adequada, e, como disse há pouco, uma especial atenção em termos de fiscalização. Portanto, a fiscalização aqui, do ponto de vista da execução dos trabalhos, e sobretudo em matéria de reabilitação urbana, é fundamental. Muito obrigado. Força. Sim, ainda temos tempo. Estamos dentro dos tempos ainda. Bom dia, muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar todo o grupo e agradecer as perguntas dos deputados, acho que todas elas pertinentes. Gostaria só daqui de falar de duas coisas e de âmbitos diversos. Portanto, a primeira tem a ver com, e como disse o Avelino Oliveira, portanto, que isto aqui é uma questão claramente da engenharia, portanto, ou seja, nós temos obviamente muito conhecimento pela experiência que vamos tendo, portanto, ao longo do nosso trabalho, não é? Portanto, e isto aqui é uma questão que normal, às vezes, portanto, de acordo com a tipologia dos edifícios, é coordenada pelos arquitetos, não é? Mas depois a especialidade estrutural, portanto, é evidentemente da engenharia de estruturas, no caso. Portanto, isto em edifícios de habitação, portanto, este tipo de equipamentos. Obviamente, depois em obras especiais, a coordenação já é da engenharia. Portanto, acho que a engenharia portuguesa, atualmente, à semelhança da arquitetura, portanto, é notável, portanto, é reconhecida internacionalmente e, portanto, acho que, e falando genericamente, não falta competência, portanto, à engenharia portuguesa. Acho que o nosso parque edificado é muito diferenciado, portanto, como já aqui foi abordado, portanto, desde os edifícios muito antigos, como falou a senhora deputada Susana, portanto, dos séculos XII e XIII, portanto, até aos edifícios contemporâneos, todos eles apresentam vulnerabilidades, ok? Portanto, mesmo os edifícios contemporâneos não são perfeitos, não é? Às vezes por questões formais, portanto, ou por questões de má construção ou de intervenções mais recentes que possam causar dano no edifício, portanto, eles podem ser frágeis, portanto, à resistência sísmica, mesmo pontualmente. Portanto, isto seria o meu primeiro ponto. Depois gostaria de falar de um segundo ponto, que também já aqui foi falado, que tem a ver com a sensibilização da sociedade, portanto, ou seja, em termos gerais, portanto, ou seja, não só dos construtores e, portanto, ou dos arquitetos ou dos engenheiros, portanto, todos nós precisamos, de um modo continuado, mais formação, portanto, melhor informação, mas também daqueles que habitam os edifícios, que muitas vezes, portanto, por desconhecimento, não é? Portanto, autorizam ou até pedem determinadas intervenções, não é? Que podem ser danosas depois para o conjunto, portanto, em caso de sismo, não é? Portanto, já assisti, por exemplo, a intervenções aqui portanto, por exemplo, num edifício de grande altura, não é, de 13 pisos, portanto, uma proprietária que permitiu, portanto, a pessoas que não tinham qualificação para fazer este tipo de trabalhos, portanto, fazerem, portanto, furos numa viga, portanto, ao nível do segundo piso, para passar o ar-condicionado. Portanto, e aquilo ali, portanto, havia esta questão da proprietária, que é, enquanto dono de obra, que indica, portanto, para que se faça assim. Depois estão lá
umas pessoas que não têm qualificação, não é, para fazer aquele trabalho e que o fazem. Pronto. Aquilo foi detectado por acaso, portanto, e foi corrigido, mas poderia ser extremamente danoso em caso de sismo para aquele edifício. Mas depois ainda há outros casos mais pontuais, por exemplo, que eu também gostaria aqui de falar, portanto, que passam, se calhar, por uma sensibilização ao nível das matérias escolares, quase, ou seja, como, portanto, sensibilização cívica, portanto, à semelhança do que se faz com outras coisas, que é, por exemplo, eu tenho conhecimento de escolas, não é, que, em caso de sismo, as crianças vão ter seguramente dificuldade em saírem daqueles espaços, porque, por uma questão de segurança, enfim, contra a intrusão ou para que as crianças não saiam daquela escola, portanto, as portas são fechadas à chave. Portanto, e isto aqui também é um aspecto que eu acho que há muito a melhorar, portanto, ou seja, deveria de haver um maior cuidado dos diferentes intervenientes, ou seja, desde os diretores escolares, portanto, depois aqueles que fazem a fiscalização, a Autoridade Nacional de Proteção de Fila, etc., para que este tipo de coisas, portanto, deixem de acontecer. Portanto, e o que é estranho é que, mesmo alertados, portanto, ou seja, parecem minimizar a situação. Portanto, é isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer todos os contributos que nos foram transmitidos, são verdadeiramente importantes. Fui um pouco benevolente no tempo, como é evidente, para tentar aproveitarmos o máximo da vossa informação. Contudo, não posso ser mais também, e fui dando aqui alguns sinais, porque temos uma grelha, temos 5 audições, portanto, essa é a primeira das 5 audições que temos hoje ao longo do dia, e quero então, concluindo, agradecer a vossa disponibilidade, os contributos, tanto que prestaram aqui na audição, como os contributos escritos que nos foram entregues e que serão entregues também aos respectivos grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado.